Bom, então a gente tem aqui a nossa equação, né, da taxa de transferência de calor, né, para um trocador de calor, que o Q é igual a UA delta T2 menos delta T1 dividido pelo Ln de delta T2 sobre delta T1. A gente tem que lembrar, né, que essa expressão de ΔT é a média logarítmica das diferenças de temperaturas, nesse caso aqui, nas extremidades 1 e 2 do trocador de calor. Então, a nossa equação, né, da taxa de transferência de calor pode ser expressa como a média logarítmica das diferenças de temperaturas ou que o Q é igual a UA delta T média logarítmica. Bom, nós usamos, né, que a extremidade 1 era a extremidade onde a gente tinha a entrada do fluido quente e a extremidade 2 a saída do fluido quente. Mas essa definição das extremidades é uma definição arbitrária, tá? Que ela não influi aí no nosso resultado final. Então, se vocês quiserem, né, utilizar uma outra definição aqui para as extremidades 1 e 2, vocês podem utilizar que o resultado não vai se alterar. Bom, para finalizar, a gente tem aqui algumas condições especiais de operação. Tá? Aqui na figura A, a gente tem o caso onde a capacidade térmica do fluido quente é muito maior do que a capacidade térmica do fluido frio, ou o caso onde a gente tem vapor condensando. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente tem mudança de fase, essa mudança de fase ela acontece, né, numa temperatura constante. Tá? Então é o que a gente observa aqui. Tá? Então, meu vapor, né, ele está condensando, ele se mantém aqui numa temperatura constante, na temperatura de mudança de fase. Para esse caso, né, a nossa capacidade térmica do fluido quente, ela tende a ir para o infinito. Tá? Então, o fluido quente numa temperatura constante, né, o meu vapor condensando, e o meu fluido frio aqui aumentando de temperatura. Aqui em B, a gente tem o caso onde a capacidade térmica do fluido quente é muito menor do que a capacidade térmica do fluido frio, né? Ou o caso onde a gente tem um líquido evaporando. Então, meu líquido está mudando de fase, né? O meu fluido frio ele está aqui numa temperatura constante e o meu fluido quente ele está aqui, né, tendo uma redução da temperatura. Tá? Nesse caso, né, a capacidade térmica do fluido frio ele tende aqui para o infinito. E o último caso aqui em C, a gente tem um caso onde a capacidade térmica do fluido frio é igual à capacidade térmica do fluido quente. O que a gente pode observar aqui? Ó? A gente pode observar que para esse caso, as nossas linhas, né, elas são linhas paralelas, tá? Ou seja, o ΔT1 ele vai ser igual ao ΔT2.